Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos capítulos, olha, mais intensos e visualmente poderosos de toda a Bíblia, Apocalipse capítulo 6. É exatamente aqui que aquele rolo selado começa a ser aberto, sabe? E cada selo que é quebrado revela pra gente os eventos que, segundo a profecia, dão um pontapé inicial pro fim dos tempos. Bora descobrir o que vem por aí? A grande pergunta que fica no ar nesse capítulo é essa aí. Na visão que João teve, nós somos tipo que convidados a assistir de camarote o desenrolar do juízo de Deus. Cada selo rompido revela uma nova fase, um novo ato de um drama cósmico que vai afetar a humanidade inteira. Então o que será que acontece quando o Cordeiro, que é a figura central de tudo, começa a quebrar esses selos? E é aqui que tudo começa. O Cordeiro, que representa a Cristo, é o único que foi considerado digno de dar início a esse processo todo. E o convite vem e vê, não é só para o profeta João, não. É um chamado para todos nós, para testemunhar o início do juízo sobre a terra. A autoridade é total, é celestial, e o comando, ele ressoa com a força de um trovão. O primeiro selo se abre e revela o cavalo branco. Tem um detalhe aqui que é muito intrigante sobre esse cavaleiro. Ele carrega um arco, mas sem flechas. Ele recebe uma coroa e sai para vencer. Muitos estudiosos da Bíblia veem aqui a figura do anticristo, que surgiria como um líder super carismático, prometendo uma paz que não é real e conquistando o mundo na base da diplomacia, do engano e não da guerra declarada. Logo em seguida, o segundo selo vem para acabar de vez com qualquer ilusão de paz. O cavalo vermelho é o símbolo da guerra, pura e simples. A menção a uma grande espada não é por acaso, viu? Ela aponta para um conflito de proporções globais, algo nunca antes visto, onde a paz é literalmente retirada da terra e a humanidade se volta contra si mesma numa carnificina generalizada. O terceiro selo traz o cavalo preto, e com ele a fome. A balança na mão dele simboliza um racionamento de alimentos extremamente severo. A frase, uma medida de trigo por um dinheiro, é chocante. Pensa só, um dinheiro era o salário de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, uma pessoa vai trabalhar o dia todo só para conseguir comprar pão suficiente para ela mesma. E o pior, o azeite e o vinho, que eram artigos de luxo, não são afetados, mostrando uma desigualdade econômica terrível. E aí vem o quarto selo. O cavalo amarelo ou pálido traz um cavaleiro com um nome bem direto, morte. E o inferno vem logo atrás para recolher as almas. A escala do que acontece aqui é simplesmente aterrorizante. É dado a eles poder sobre um quarto da terra para matar usando a guerra, a fome, doenças e até mesmo ataques de feras selvagens. É uma devastação numa escala que a gente nem consegue imaginar direito. Agora atenção, porque a gente tem uma mudança de perspectiva crucial. Depois de toda aquela carnificina dos 4 cavaleiros na terra, a visão de João é elevada, ela vai para o céu. A gente não vê mais os juízos acontecendo, mas sim as consequências deles do ponto de vista de Deus e daqueles que sofreram por causa da sua fé. Debaixo do altar que fica no céu, João vê as almas dos mártires. Nessa interpretação, são aquelas pessoas que foram mortas por se manterem fiéis a Deus durante esse período de grande tribulação. O clamor deles não é por uma vingança pessoal, mas sim por justiça divina. É um apelo para que a soberania de Deus seja finalmente estabelecida e demonstrada na terra. A resposta que vem do céu é de consolo, mas também mostra a soberania de Deus. Eles recebem vestes brancas, que são símbolo de pureza, de justificação. No entanto, a justiça final vai ter que esperar um pouco. E por quê? Porque existe um número, que só Deus conhece, de outros que também vão se tornar mártires. E esse número precisa se completar. Tudo acontece dentro do tempo perfeito determinado por ele. Olha, se os primeiros selos já foram terríveis, o sexto selo eleva o juízo a um outro patamar, o nível cósmico. A ira de Deus não se manifesta mais só por meios humanos, como guerra e fome. Agora a própria criação, o universo inteiro, começa a se contorcer violentamente. E olha só como isso acontece. Um terremoto gigantesco sacode o planeta. O Sol escurece por completo. A Lua fica vermelha, como se fosse de sangue. As estrelas simplesmente despencam do céu. A própria estrutura da realidade parece que está se desfazendo, sabe? Com o céu se enrolando como se fosse um pergaminho e até as montanhas e as ilhas sendo arrancadas dos seus lugares. É o colapso total da ordem natural das coisas. E qual é a reação da humanidade a tudo isso?
pânico, pânico universal. Como a gente vê aqui, ninguém fica de fora. De reis a servos, dos mais ricos aos mais pobres, todas as classes sociais, sem nenhuma exceção, são unidas por um único sentimento, um terror absoluto diante do que está acontecendo. O desespero é tão, mas tão profundo que as pessoas começam a gritar para as montanhas caírem em cima delas. Elas preferem ser aniquiladas a ter que encarar a fonte dessa catástrofe toda. E pela primeira vez, eles reconhecem de onde vem o juízo, do rosto daquele que está no trono, e, o que é muito significativo, da ira do Cordeiro. Aquela figura que representava sacrifício e mansidão é agora a fonte de uma ira santa e terrível. E o capítulo termina com essa pergunta, que é retórica e ao mesmo tempo assustadora. O grande dia da ira de Deus chegou. Diante de uma manifestação de poder tão esmagadora, a própria humanidade se pergunta: quem é que vai conseguir ficar de pé? A pergunta fica no ar, preparando o terreno para os eventos que, acredite, serão ainda mais intensos nos próximos capítulos.